Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia. Bom dia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia! I'm very excited to be here on this stage. Estou muito animado de estar aqui no palco. And today we have a very interesting topic. E hoje nós temos um assunto muito interessante. And that topic relates to the power of intercession. E é relacionado com o poder da intercessão. And it is from 1 Kings chapter 13 verse 6. Está em 1 Reis, capítulo 13, versículo 6. It speaks about King Jeroboam. Fala sobre o rei Jeroboão, He was an evil man. um homem mau. He did not want people to worship the true God. Ele não queria que o seu povo adorasse o Deus verdadeiro. So he builds two golden calves Então ele construiu 2 bezerros de ouro and he builds temples for the golden calf. e construiu o templo para esses bezerros de ouro. And he asked the people to go and worship the false god. E ele queria que o seu povo adorasse esses falsos deuses. Then a prophet from Judah arrives Então chegou até lá um profeta de Judá and he prophesied to the people e ele profetizou ao povo that the Lord is going to destroy the temple. que o Senhor iria destruir aqueles templos. So King Jeroboam wanted to strike the man of God. E o rei Jeroboão queria destruir o homem de Deus. He stretched his hand like this, E ele então estendeu o seu braço dessa maneira, but his hand withered. mas a sua mão ficou seca. He could not withdraw his hand. E ele não conseguia mais recolher o seu braço. So King Jeroboam's hand is held like this. Então a mão e o braço do rei Jeroboão ficou assim. Then King Jeroboam asked the prophet, Então ele pediu ao profeta: please pray for me, então, por favor, reze por mim, that I may be able to withdraw my hand. para que eu possa voltar ao normal com a minha mão e meu braço. So the prophet prayed, Então o profeta rezou and King Jeroboam's hand was healed. e a mão do rei foi curada. Hallelujah. Aleluia! Can you all say hallelujah? Pode falar aleluia? So it speaks about the power of intercession. Então está bem claro aí o poder da intercessão. And what is intercession? E o que é intercessão? Intercession is praying for others. A intercessão é quando a gente reza pelos outros. Do you pray for others? Você reza pelos outros? Or only you pray for yourself? Ou você reza só para você mesma? Okay, very good. You are all Muito bom. good intercessors. São todos vocês muito bons intercessores. Intercession is a prayer through which we pray for other people. A intercessão é a oração pela qual nós rezamos pelos outros. We pray for our country. Rezamos pelo nosso país, We pray for those who are in authority. rezamos por aqueles que estão constituídos em autoridade, We pray for the church. rezamos pela igreja, We pray for this community of Cansanova. rezamos pela comunidade Canção Nova. And St. Paul has asked us to pray. E São Paulo nos pediu que rezássemos assim. In 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2, Em 1 Timóteos, St. Paul begins like this. São Paulo começa assim: First of all, acima de tudo, I urge that prayers, supplications, petitions and thanksgiving be offered for everyone. eu quero que súplicas, petições e oferendas sejam feitas por todos. Now, St. Paul is writing to Timothy, São Paulo está escrevendo a Timóteo, but he is writing to every one of us. mas na verdade ele está escrevendo também a cada um de nós. And what is he saying? E o que ele está dizendo? He is saying, first of all. Ele está dizendo, primeiro de tudo. What does it mean? E o que significa isso? You know, that is the first thing that you need to do. Significa que é a primeira coisa que você precisa fazer. As a baptized Christian, Como cristão batizado, as a believer, como um crente, I have many things to do. eu tenho muitas coisas a fazer.
But St. Paul says, Mas São Paulo está dizendo, if you are a Christian, se você é cristão, if you are a believer, se você é alguém que acredita, the first thing that you need to do is to pray, a primeira coisa que você precisa fazer é rezar, to intercede. interceder. For whom? Para quem? For everyone. Para todos. Hallelujah. Aleluia! So how much do you and I pray for others? Então, quanto que nós temos rezado pelos outros? St. Paul says that is our first responsibility. São Paulo está dizendo que esta é a nossa responsabilidade número 1. I think praying for others is the last thing that we usually do. E eu acho que, na verdade, nós costumamos fazer isso como a última coisa. But St. Paul is teaching us differently. Mas São Paulo está nos ensinando de modo diferente. That means there is something wrong Então, tem alguma coisa errada na prática com o ensinamento. in what the Word of God is teaching us Naquilo que a palavra de Deus está nos ensinando and what we are practicing. e naquilo que estamos fazendo na prática. So what is St. Paul saying? Então, o que São Paulo está dizendo? St. Paul is saying, first of all, São Paulo está dizendo, acima de tudo, pray for everyone. rezem por todos. So when he says everyone, Então, quando ele diz todos, we are to be praying for all people. nós temos a obrigação de rezar por todos. And then he clarifies further, Depois ele vai adiante explicar. especially pray for those in authority. Especialmente rezem por aqueles que estão constituídos em autoridade. And who are the people in E authority? quem são as pessoas que têm autoridade? In the church, Na igreja, our parish priest, é o nosso pároco, our bishop, nosso bispo, our pope. nosso papa. In Brazil, No Brasil, you have the president tem o presidente, and you have the council of ministers tem os ministérios, and you have the state authorities. tem os governadores de estado. And when it comes to a community like this, E quando a gente fala de uma comunidade como esta aqui, you need to pray for all those who are ministering for you, tem que rezar por todos aqueles que estão ministrando. because these are the people who are in authority. Estas são as pessoas constituídas em autoridade. And St. Paul is making it clear, E São Paulo está dizendo muito claramente, why should you pray? por que é que você precisa Why rezar? should you pray for those in authority? Por que é que você precisa rezar por essas pessoas He em said- autoridade? He says, if you want to lead a quiet and peaceable life Se você quer levar uma vida tranquila e calma, with all devotion and dignity, com dignidade e devoção, then pray for those who are in authority. então reze por aqueles que estão constituídos em autoridade. Now let me ask you, are you able to lead a quiet and peaceable life today in Brazil? Deixa eu perguntar para você, hoje no Brasil você está tendo condição de ter uma vida pacífica e tranquila? No. Não. I come from India. Eu vim lá da Índia. If you ask me, are you able to lead a quiet and peaceable life in India? Se você perguntar para mim, eu estou tendo uma vida pacífica e tranquila lá na Índia, I say no. eu também vou dizer não. Then why are we not able to lead a quiet and peaceable life? E por que é que nós não estamos tendo uma vida pacífica e tranquila? And this is the answer I get everywhere I go. E essa resposta que vocês deram é a resposta que eu obtenho em qualquer lugar que eu vá. I have traveled to 65 countries. Já viajei por 65 países. I have asked this question in many countries. Já fiz essa mesma pergunta em muitos países. And people say we are not able to lead a quiet and peaceable life E as pessoas dizem, nós não estamos conseguindo ter uma vida tranquila e with pacífica, all devotion and dignity. com dignidade e devoção. Now, you are preparing for the presidential election. Vocês estão se preparando para a eleição presidencial. How are you preparing for this? De que maneira vocês estão se preparando? How much are you praying? Quanto vocês têm rezado com relação a isso? I remember when we were in India, when we were going to have the election to our parliament. Eu me lembro na Índia, quando nós estávamos prestes a ter a eleição do parlamento. You know, we organized a national prayer. Então nós nos organizamos numa oração em nível nacional. And that prayer was called the Jericho prayer. E nós chamamos de Cerco de Jericó.
I don't know if you understand that word Jericho. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o cerco de Jericó. This is what we find in Joshua chapter 6. Nós encontramos isso lá no livro de Josué, capítulo 6. In Joshua chapter 6, when the people of Israel were traveling to the promised land, No livro de Josué, quando o povo de Israel estava a caminho da terra prometida, on the way was that city of Jericho, no caminho havia essa cidade de Jericó. and the word of God says the gates of Jericho were closed and the people of Israel could not enter. E a palavra nos diz que as portas de Jericó estavam fechadas e o povo de Israel não conseguiria atravessar. And that is the time Joshua prayed to the Lord, E foi nesse momento que Josué rezou ao Senhor, asking the Lord, what shall we do? perguntando o que devemos fazer. And what did the Lord say? E o que o Senhor disse a ele? The Lord said, take a round of the walls of Jericho O Senhor- once daily for 6 O days. Senhor disse, por 6 dias deem uma volta por dia em toda a cidade de Jericó. And on the 7th day, take 7 rounds. E no 7º dia deem 7 voltas. At the end of this, shout aloud. E ao final dessas voltas, gritem em louvor. And the walls of Jericho will collapse. E as muralhas de Jericó vão ruir. Did that happen? Aconteceu assim? Yes. Sim. Yes. And you know, the walls of Jericho were not thin walls. E veja, as muralhas de Jericó não eram aqueles muros fininhos. It was 12 feet wide. Era um muro de quase mais de meio metro de largura. And it was not one wall. E não era somente uma muralha. There was one wall. Havia uma muralha, Then there was a walkway. havia uma passagem, um caminho, And there was a second wall. e depois a segunda muralha. So just imagine the people took rounds like this. Então imagine que o povo fez essas voltas, As the Lord told them. como o Senhor o havia instruído, At the end of that, they are shouting aloud, praising the Lord. e no final dessa 7ª volta eles gritaram alto em louvor ao Senhor. And the walls collapsed. E as muralhas ruíram. See the power of intercession. Veja o poder da intercessão. See the power of prayer. Veja o poder da oração. And in India, we did this Jericho prayer when we were facing the elections. Então, quando estávamos nos aproximando das eleições parlamentares na Índia, nós fizemos esse cerco de Jericó a nível nacional. How did we do that? Como que fizemos isso? You know, in India, we have 174 dioceses. Nós temos na Índia 174 dioceses, Means 174 bishops. o que significa que temos 174 bispos. So our people went to each of the cathedral. O nosso povo, então, se dirigiu a cada uma das 174 catedrais, Organized a day of prayer, organizaram esse dia de oração, and our bishops supported. e os nossos bispos deram apoio. Most of the bishops celebrated a mass, A maioria dos bispos celebrou uma missa do início and they took a procession around the cathedral, e fizeram uma procissão em volta da catedral, praying for the nation. rezando pela nação. I think that was the massive prayer drive we had 3 years ago. Eu vejo que aquele foi o maior movimento de oração que tivemos 3 anos atrás. And what are you doing for Brazil as you are preparing for the elections? A minha pergunta é, o que vocês estão fazendo pelo Brasil como preparação pelas eleições? We see that King Jeroboam was an evil man. Nós vemos que esse rei Jeroboão era um homem do mal. As we are preparing for the elections, we need to pray that good people are elected. Na preparação pelas eleições, nós temos que rezar para que boas pessoas sejam eleitas. The Lord knows who is good. O Senhor sabe quem é bom. Leave it to the Lord. Deixe por conta do Senhor. But ask good Catholics, Mas pergunte aos bons católicos. ask good Christians, Pergunte aos bons cristãos. how much are you praying for your country? O quanto que você tem rezado pelo seu país? Or are you sitting idle, Ou você está sentado, sossegado, saying, I do not know what is going to happen? dizendo, eu não sei o que vai acontecer.
I do not know what is going to be the fate of my country. Eu não sei qual vai ser o destino do meu país. Whatever comes, I will accept it. O que vier eu vou aceitar. Is that the responsibility of a Christian? É essa a responsabilidade de um bom cristão? Is that the word of God teaching us today? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Saint Paul is telling us very clearly. São Paulo está nos dizendo muito claramente. If you want to lead a life that is peaceable, Se você quer ter uma vida em paz, if you want to lead a good life, se você quer ter uma vida boa, if you want to lead a good life as a Christian, se você quer ter uma vida como cristão, then you need to pray for those who are in authority. então você tem que rezar por aqueles que estão constituídos em autoridade. All the more you need to pray for those who are going to be in authority. E mais ainda você tem que rezar por aqueles que haverão de ser eleitos. So as you are preparing for the elections, Então, na preparação pelas eleições, today the Lord is reminding you, dear friends, o Senhor está hoje lembrando a cada um de vocês, meus amigos. if you are a praying Christian, Se você é um cristão que reza, pray for the election. reze pelas eleições. Pray that the Lord chooses a good president for you. Reze para que o Senhor escolha um bom presidente para nós. Only then you will be able to lead a quiet and peaceable life. Para que você possa ter uma vida pacífica e tranquila. So most of the time we say we are not able to lead a quiet and peaceable Na life. maioria das vezes as pessoas respondem que não estão conseguindo ter esse tipo de vida. But who is responsible? Mas quem é o responsável? Who is responsible? Quem é o responsável? Nós. When we say they are not good, there is another finger pointing towards us. Quando a that gente- I am responsible for this. Quando a gente aponta dizendo que esse não é bom, o outro dedo está apontando para nós, dizendo da nossa responsabilidade. Because I have failed to pray sufficiently. Talvez eu tenha deixado de rezar suficientemente. Now, maybe you are looking at me, but you are not believing me. Talvez você esteja olhando e não acreditando no que eu estou dizendo. I want to give you some examples. Portanto, eu vou dar alguns exemplos. How the prayer of the people can change the destiny of nations. De como a oração das pessoas, do povo pode mudar o destino das nações. The Lord has led me to different countries to lead prayer drives. O Senhor tem me levado a vários países para conduzir orações. We have organized intercession in different parts of the world. Temos organizado a intercessão em várias partes do mundo. And I have witnessed how the Lord has changed the destiny of nations. E eu sou testemunha de como o Senhor tem mudado o destino de nações. In 2017, I was in Africa, Em 2017, eu estive na África, in a country called Botswana. no país chamado Botsuana. I was conducting a 6 days training course. Eu estava conduzindo um curso de treinamento de 6 dias. So on the third day of the training, E no terceiro dia desse curso, desse treinamento, I told the participants, eu disse aos participantes, today we are going to pray for Africa. então disse para eles, hoje nós vamos rezar pela África. Now pray and tell me what we should pray for. Então rezem e me digam pelo que devemos rezar. So they prayed and 3 of them said, Eles rezaram por um tempo e depois 3 deles me disseram, the Lord is asking us to pray for Zimbabwe. dizendo, o Senhor está pedindo que rezemos pelo Zimbábue. I don't know if you have heard the name of that country, Zimbabwe. Não sei se vocês já ouviram o nome desse país, chamado Zimbábue. And they said this country has a president who has been in power for 37 years. E eles disseram que nesse país o presidente já estava no poder por 37 anos. And you know what was the age of the president? Sabe qual era a idade do presidente? 93 years old. Ele tinha 93 anos de idade. Not willing to step down. E não queria sair, largar o osso. And the people said, let us pray for Zimbabwe. Então as pessoas disseram, o Senhor nos orienta a rezar pelo Zimbábue. And his name was Robert Mugabe. O nome dele era Robert Mugabe. He was a Catholic. E era católico. Now,
I divided the people into groups. They went and prayed. Então eu separei as pessoas em grupos para que eles pudessem rezar. So we finished our training course. Terminamos o nosso curso de treinamento. From Zimbabwe, I traveled back to India. Lá desse país, Zimbábue, onde eu estava, eu vou ir de volta para a Índia. After 2 days, I was traveling to Costa Rica. Depois de 2 dias, eu ia fazer uma viagem para Costa Rica. So on my way, I had to land in Miami, in USA. In Miami, I boarded the flight in Miami, USA. Então eu tinha que pegar o voo para Costa Rica a partir de Miami. Now, when I tell the people to intercede, Então quando eu falo para as pessoas intercederem, I tell them, eu digo a elas: when you intercede, quando você interceder, you write the headlines of tomorrow's newspaper. você é capaz de escrever as manchetes dos jornais do dia de amanhã. Hallelujah. Aleluia! Did you hear what I said? Você entendeu o que eu disse? When you pray, Quando você intercede rezando, you write the headlines of tomorrow's newspaper. você é capaz de mudar as manchetes dos jornais que vão ser escritos amanhã. What does it mean? O que significa isso? What you pray becomes the headlines, it becomes the news. Que aquilo que você está rezando se torna a manchete do jornal amanhã. That your prayer is powerful. A sua oração tem esse tamanho de poder. Now, remember we prayed for Zimbabwe. Lembre-se que nós rezamos pelo Zimbábue, lá no meio do curso. And we prayed on a Wednesday. E nós rezamos, era uma quarta-feira. And now I am boarding the flight in Miami for Costa Rica. E agora, vários dias depois, eu estou embarcando no voo de Miami para Costa Rica. So as I was boarding the flight, the newspaper was kept on the E side. quando eu estava para entrar no avião, tinha lá os jornais à disposição de quem estava embarcando. So I am looking at the newspaper. Eu estou olhando ali os jornais And I am seeing a big photograph of Robert Mugabe. e eu vi logo na primeira página uma foto desse presidente que a gente tinha rezado, o Robert Mugabe. I picked up the newspaper. Então eu peguei aquele jornal So when I sat on my e seat, quando eu sentei lá no meu lugar no avião, I read the newspaper. eu comecei a ler o jornal. And it says the army overthrew President Mugabe. Dizendo que o exército tinha tomado posse e tinha derrubado o presidente Mugabe. Aleluia! You know, we prayed on a Wednesday, Então nós rezamos numa quarta-feira. and the next Wednesday, Na quarta-feira seguinte, that is on the 7th day, ou seja, no 7º dia, the Lord removed that president o Senhor removeu aquele presidente who was president of the country for 37 years. que já era presidente por 37 anos. And you are not excited. E vocês não percebem a grandeza? Hallelujah. Aleluia! So can you do something for Brazil? Então você com certeza pode fazer alguma coisa pelo Brasil. No? Sim? Yes, you can do something for Brazil. Sim, você pode fazer algo pelo Brasil. Now, we know that President Mugabe remained on the news for about a week. E por uma semana ficou sendo noticiado a queda do presidente ditador. So the intercessors prayed, Então os intercessores rezaram and it became the headlines of the newspaper. e isso se tornou manchete dos jornais. What I am trying to say is intercession is so powerful. Por isso que eu estou dizendo o poder da intercessão. It is unfortunate that you and I don't believe this. Infelizmente, eu e você acreditamos muito pouco. Can you, at least 3-4 people, come together and start praying from now on for the presidential election? Então, vamos começar a nos unir e rezar pelas eleições presidenciais. In June 2015, Em junho de 2015, I was in Montreal, Canada. eu estava no Canadá, em Montreal.
I was conducting a training course on intercession. Também estava realizando um curso de treinamento em intercessão. During the course, we divide people into E groups. durante o curso a gente divide as pessoas em pequenos grupos. And one group was asked to pray for a country called Guatemala. E um grupo sentiu a inspiração de Deus de rezar por um país chamado Guatemala. So when they came together for prayer, Então, quando eles se uniram para rezar, they asked the Lord, what shall we pray? e perguntaram ao Senhor, pelo que devemos rezar? And the Lord told them, pray for corruption in that country. E o Senhor disse, rezem pela corrupção que está graçando na Guatemala. Is there corruption in our countries? Existe corrupção nos países em geral? No. Sim. So the Lord said, pray for corruption in Guatemala. Então o Senhor disse, rezem pela corrupção que está acontecendo na Guatemala. So I had told the people before they went to the group Então, antes que eles fossem para os grupos, eu tinha dito para eles two things. duas coisas. You are going to write the headlines of tomorrow's newspaper, Vocês vão escrever as manchetes dos jornais de amanhã and you are going to change the destiny of the nations that you are going to pray for. e vocês vão mudar o destino das nações pelas quais vocês forem rezar. And they were also like you. E eles estavam também como vocês. They did not believe me. Não acreditaram muito. But this group prayed for Guatemala. Mas esse grupo rezou pela Guatemala. So they asked the Lord, what shall we pray for? Perguntaram ao Senhor pelo que devemos rezar. And the Lord said, pray for corruption in that country. E o Senhor disse, rezem pela corrupção nesse país. They prayed. Eles rezaram, The training was over. terminou o curso de treinamento. After a week, Depois de uma semana, I am getting an email from Canada. eu recebi um e-mail do Canadá. And that email came from Brian, who is the national coordinator of the Renewal Now in Canada. O e-mail veio do Brian, que é o coordenador nacional da renovação carismática no Canadá. And he was very excited. E ele estava muito animado. He said, Cyril, Ele disse, Cyril, you told us você nos disse that through our prayer we can change the destiny of nations. que pelas nossas orações a gente pode mudar o destino das nações. And as intercessors, we write the headlines of tomorrow's newspaper. E que como os intercessores, nós somos quem escreve as manchetes dos jornais de amanhã. And he said, it has happened. E ele disse, aconteceu de novo. Then he explained, we were asked to pray for Guatemala. Então ele explicou que tinham sido pedido que rezassem pela Guatemala. And when we were praying, the Lord told us, E quando estavam rezando, o Senhor disse, pray for corruption in that country. rezem pela corrupção nesse país. And they prayed for corruption. E eles rezaram pela corrupção. And he is forwarding me Eles- a photograph. E ele estava mandando para mim uma foto. The photograph came on the front pages of the Canadian newspapers. Foto da primeira página do principal jornal canadense. You know what was that photograph? Sabe quem que estava nessa foto? It was the photograph of the president of Guatemala. Era a foto do presidente da Guatemala, His name was Otto Perez Molina, Otto Pérez Molina, and he was handcuffed com algemas, and he was being taken to jail. sendo levado para a prisão. For what? Pelo quê? Corruption. Pela corrupção. And he seems to be still in the jail. E acho que ele está ainda lá até agora. I'm telling you all this because when I say people don't believe me, Eu estou dizendo isso porque quando as pessoas precisam acreditar, é o testemunho que puxa. then I was conducting another training course in the USA. E eu estava também conduzindo um outro curso de treinamento nos Estados Unidos. I was sharing these examples. Estava compartilhando esses exemplos. Then a woman got up Então uma senhora se levantou and she said, I am from Guatemala e ela disse, eu sou da Guatemala and I coordinate intercession at the national level. e eu coordeno a intercessão a nível nacional na Guatemala. I want to tell you, Eu quero dizer para você after the president was que arrested, depois que o presidente foi preso, the vice president also was arrested, o vice-presidente também foi preso and both are still in the jail. e os dois estão ainda na cadeia. Hallelujah. Aleluia!
So can the intercessors do something? Então, os intercessores podem fazer muito. That is what the Word of God is teaching us today. É o que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. 1 Kings chapter 13 verse 6. 1 Reis, capítulo 13, versículo 6. There was an evil man, Existia um homem mau. and when the prophet of God prayed, Quando o profeta de Deus rezou, the miracle o happened. milagre aconteceu. And today you are the prophets of God. E hoje vocês são os profetas de Deus. Hallelujah. Aleluia! Can you raise your hand and say, I am the prophet of God? Levante a sua mão e diga: eu sou profeta de Deus. And what is St. Paul asking the E prophets? o que São Paulo pede aos profetas? What is St. Paul asking the prophets today? O que o São Paulo pediu aos profetas de hoje? St. Paul is not asking anything. Não está perguntando nada? Não está pedindo nada? O que ele está pedindo? Is St. Paul telling you something today? O que ele está dizendo para você hoje? St. Paul is asking you to pray for your nation. São Paulo está pedindo que você reze pela sua nação, To pray that you may have a good president. para que você tenha um bom presidente. And that is the first priority for you as a believer. E esse é o primeiro trabalho vosso como alguém que acredita. And I want to give you another example. E eu quero dar um outro exemplo. All these are things that we have seen with our own eyes. São coisas que eu vi com meus próprios olhos. I was invited to a French-speaking African country called Burkina Faso. Eu fui chamado a dar um curso em Burkina Faso, um pequeno país de língua francesa, And I'm na África. sure you have not heard the name of this country. Talvez você não tenha ouvido ainda o nome desse país, Burkina Faso. So when I was about to go, they said, please wait, don't take the ticket. Quando eu estava para comprar a passagem, eles disseram: não, espere, não compre a passagem ainda, Because there was some serious law and order problem in that country. porque há um problema muito sério que está acontecendo no nosso país. You know, the terrorists were killing the official army of the country. Os terroristas estavam em luta com o exército lá no país. After some time, they said, okay, take the ticket, please come. Mas depois de um tempo as coisas se acalmaram, eles disseram: não, pode comprar a passagem e vir. So we had a 6 days training course. E nós fizemos um curso de treinamento de 6 dias. Some 650 people were participating. 640 pessoas estavam participando. And among them was one bishop and 65 priests. Tinham 65 padres e um bispo também participando. And because that country was facing a lot of problems from the terrorists, E por causa que aquele país estava enfrentando uma série de problemas por causa dos terroristas, in the evening they used to take us to some parishes for prayer. à noite a gente ia até algumas paróquias fazer uma missão de oração. So it was like a parish outreach in the evening. Então era uma missão paroquial nas noites daquele período. There used to be large gathering of 2,500 people. E nas paróquias se reunia assim uma grande multidão de 2.000, 2.500 pessoas. And in the evening we were praying for Burkina Faso. E durante essas missões a gente rezava pelo país. So this report started coming in the newspaper. E essas coisas começaram a aparecer nos jornais. So the president of that country is a Catholic. E o presidente do país é católico. And he was reading this newspaper. E ele começou a ler essas notícias nos jornais. So he sent a message Então ele mandou uma mensagem saying that he wants to meet these people. e que ele queria encontrar-se com as pessoas. So the spiritual director and myself, we went to meet the president on the last day. Então, no último dia, o diretor espiritual do encontro e eu fomos encontrar com o presidente. It was the president of the country. O presidente daquele país. And then he asked us, what you are praying? Então ele perguntou: pelo que vocês têm rezado? We explained everything. Explicamos tudo para ele. Then he got up from his seat Então ele levantou da sua poltrona and he knelt down e ajoelhou-se.
He asked us, lay your hands on me and pray. Ele pediu: imponham as mãos sobre mim e rezem por mim. So we were praying in tongues over the president of the nation. Então começamos a rezar em línguas pelo presidente daquela nação. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. So after I came back to my country, Quando eu voltei para o meu país, I got a message from the coordinator of the renewal recebi depois uma mensagem desse coordenador da renovação, saying that within a week's time, dizendo que em uma semana they either killed or arrested about 200 terrorists. eles conseguiram prender e até matar alguns, para mais de 200 terroristas presos. And the country is peaceful now. E o país experimentou a paz. Hallelujah. Aleluia. So did the intercessors change the destiny of the nation? Então, os intercessores realmente mudam o destino das nações. Yes or no? Sim ou não? Yes. Yes. James chapter 5 verse 16 to 18 says, Tiago diz assim, capítulo 5. the prayer of a righteous person is very powerful. O poder, a oração de um justo é muito poderosa. Elijah was a man like us. Elias era um homem como nós. He prayed and there was no rain for 3 years and 6 months. Ele rezou para que não houve chuva por 3 anos e 6 meses. He prayed again Ele rezou novamente and the rain came e a chuva voltou. and the land bore fruit. E deu muitos frutos aquela safra. Hallelujah. Aleluia! So the prayer of the righteous people is very powerful. Então, a oração do povo do justo é muito poderosa. And each one of us is being called today very especially to pray for those in authority. Então, cada um de nós está sendo chamado para rezar por aqueles que estão constituídos em autoridade. To pray for families. Rezar pelas famílias. The families are under attack of the evil one. As famílias estão sendo atacadas pelo inimigo. To pray for the church. Rezar pela igreja. The church is under attack of the evil one. A igreja está sofrendo ataque do mal. To pray for our nations. Rezar pelas nossas nações. Increasingly, the evil one is taking control of those who are governing us. Então, cada vez mais o mal tem tomado controle de situações. We need to pray and protect our country. Precisamos rezar para proteger o nosso país. We need to pray and protect those who are governing the country. Precisamos rezar para proteger aqueles que estão governando. And when we do not do that, E quando nós não fazemos isso, they pass laws against the church. eles não fazemos aquilo que a igreja pede. They bring in legislation that is against the gospel E eles values. começam a perseguir a igreja e aprovar legislação que não é boa para nós. All because we have failed to realize our responsibility. Tudo porque nós falhamos em perceber qual é a nossa responsabilidade. So today the Lord is calling you and me. Então hoje o Senhor está chamando a mim e a você. Especially the Lord is calling you. Especialmente Ele está chamando você. And the Lord brought me to speak to you on a very special occasion. E o Senhor me trouxe para falar com vocês numa situação muito especial. As we are preparing for the presidential elections. Na medida em que estão se preparando para as eleições. So the Lord must be speaking to you. Então o Senhor deve estar falando com você. You can do something. Você precisa fazer algo. Do something in your parish. Faz algo na sua paróquia. Something in your prayer group. Algo no seu grupo de oração. If there is nothing, at least 3, 4 people come together, pray. Ou pessoas se juntem e rezem. Recite the rosary. Rezem o rosário. Recite the Divine Mercy Chaplet. Reze o texto da Divina Misericórdia. And the Lord is going to intervene. O Senhor vai intervir. The Lord is going to give you a very good president. O Senhor vai dar a vocês um presidente muito bom. I say that our intercession is like a powerful ballistic missile. Eu digo que a intercessão é como se fosse um míssil muito poderoso. It is like remote controlled
É como que um míssil de controle remoto, intercontinental, que vai de continente a continente. ballistic missile. Um míssil balístico que vai a longas distâncias. So sitting here when you pray, Então, sentados aqui rezando, it goes like a missile. ele vai como que um míssil It touches the hearts and minds of the people. e toca o coração e a mente das pessoas. It is going to touch the hearts and minds of the voters who are going to vote for the president. E também vai tocar a mente e o coração daqueles que estão participando das eleições. All the false campaigns will not work. As campanhas falsas não vão funcionar. The Lord will speak to each voter. O Senhor vai falar com cada um. The Holy Spirit will guide them. O Espírito Santo vai conduzi-los. And they will choose the right person. E eles vão escolher a pessoa correta. So shall we all stand up? Então vamos levantar And we want to pray right now. e vamos rezar agora mesmo. Jesus is telling you, Jesus está dizendo a você: you did not choose me, vocês não me escolheram, but I chose you. mas eu escolhi vocês. So today, Jesus has specially chosen you for making at least some prayer for what is going to happen. Então hoje o Senhor está chamando a você a rezar por aquilo que vai acontecer. Just close your eyes. Feche os seus olhos um pouco. The book of Revelations, No livro do Apocalipse, chapter 3, verse 20. capítulo 3, versículo 20. I stand at the door and knock. Eu bato a porta. The Lord is calling you. O Senhor está te chamando. The Lord is standing at the door of your heart, O Senhor está aí na porta do seu coração, knocking at the door of your heart. batendo na porta do seu coração. My dear son, Meu filho querido, my dear daughter, minha filha querida, I need somebody to partner with me. preciso de alguém que faça uma parceria comigo. Because Brazil today is in need of prayer. Porque o Brasil hoje precisa de oração. I am praying for Brazil. Eu estou rezando pelo Brasil. And I want you to be my partners. Eu quero que você seja meu parceiro, minha parceira. Praying for your country. Rezando pelo seu país. Can you make some sacrifice? Você pode fazer algum tipo de sacrifício, Fast and pray. de jejum e oração. Recite the rosary and pray. Recitar o rosário e rezar. Recite the Divine Mercy Chaplet and pray. Rezar o texto da Divina Misericórdia. Attend the Holy Eucharist and pray. Participar da Sagrada Eucaristia e rezar. So the Lord is calling you. Então o Senhor está chamando você. It is time for you to say yes to the Lord. É hora de você dizer sim ao Senhor. As we take this song, Ao cantarmos, let us open our arms abramos os nossos braços and let us tell the Lord, Lord, here I am. e digamos ao Senhor: aqui estamos. Lord, here I am. Aqui estou, Senhor. And send to me. Envia-me. And I want to pray for my nation. E eu quero rezar pela minha nação. And I want to pray against the powers of darkness. E eu quero rezar contra as forças das trevas. And I want to pray for a good president for our E country. eu quero rezar por um bom presidente para o nosso país. Renova-me, Senhor Jesus. Não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Tudo que há. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de